Vocês chegaram aqui muitas vezes no desespero, como a gente já conhece vocês. Vocês estão no grupo de WhatsApp agora, e aí vocês se perguntam e falam: olha, o que eu faço agora? Ele vai sair de casa hoje, ou ele já assumiu outra, ou me dá uma estratégia, porque a gente tá uma semana sem se falar, ou tá acontecendo, né, nesse momento a nossa conversa de separação. A gente sabe de todo o desespero de vocês, porque já vivemos muito, já vimos muitas histórias aqui dentro do MGV, e a gente sabe desse processo, a gente sabe da dor a fundo do que acontece. Essa é a fase, são as fases do luto. A primeira fase é a negação, é a fase 1. Não aceito, eu quero de qualquer forma reverter essa situação. E eu tento convencer o outro, eu tento ir atrás do outro, eu tento justificar, eu tento pedir desculpa, eu tento dizer que vai ser diferente, mas ele não quer ouvir. Ele teve um tempo ali para tomar essa decisão. Ninguém toma essa decisão da noite pro dia. Se é um relacionamento que a gente tá falando ali, né, que levou mais um tempo ali, que tem, enfim, um período ali, né? Então essa pessoa ela vai tomando essa decisão diante de coisas que vão acontecendo ao longo desse relacionamento. Fica provocando a pessoa. Essa pessoa, ela sabe exatamente o porquê ela saiu desse relacionamento. Então nada do que você falar agora vai convencer ela. Provavelmente não é a hora de falar isso. Provavelmente não é uma frase que vai mudar. A não ser no caso que é uma coisa muito ainda superficial. Mas se é uma coisa que ela levou um tempo para tomar essa decisão, não é uma coisa, uma frase, um diálogo que você vai ter que vai convencer essa pessoa a ficar. E aí passou essa fase da negação, ok, você para de ir atrás, mas vem a fase da raiva. Você tá com raiva porque ele tá vivendo a vida, você tá com raiva porque ele assumiu outra pessoa. Você começa de novo ali a ter esse rancor, a tentar apontar a pessoa e falar: nossa, como que você tá fazendo isso comigo? Você não sabe o que você tá fazendo. Eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui mal. E esse lugar também, você não sai dele. Você não chega a lugar nenhum tentando apontar a pessoa. Você, na verdade, tá agindo como uma criança ferida, né? Que quando a gente é criança, o que a gente faz? A gente fala: olha, tá doendo muito, vem aqui me salvar, mamãe, papai. E os pais vão. Então a gente tá querendo se comportar assim. E assim a gente não convence, a gente não se torna atraente pra ninguém. E aí vem a terceira fase, que é de novo de negação. Você tenta negociar, né, com o seu ex ali, dizendo que vai mudar mais uma vez, que você vai tentar fazer tudo diferente, que você já passou um período, mas você entendeu que fez errado, Mas também não vai funcionar, porque você ainda não entendeu as coisas. E aí vem a tristeza. Ou geralmente você já desde o início já está nessa tristeza, que você não consegue sair da cama, você não consegue se levantar. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E essa fase, você também não se torna atraente e você não consegue gerar valor nem para você, nem para o outro. Nesse lugar, você realmente, a gente fala isso muito dentro do MGV, né? Soldado no chão não vence guerra. Não é no chão que a gente conquista nada na nossa vida. Então é hora de se levantar. É hora da fase 5, a fase da aceitação, de falar: olha, eu respeito a sua decisão, eu compreendo que isso precisava acontecer. E aí eu entendo que eu preciso realmente evoluir, me transformar, tomar o meu lugar de olhar para dentro de mim, de me curar das minhas feridas emocionais. Seja uma ferida que me leva para dependência emocional, ou seja a ferida que me leva para arrogância. Às vezes o outro tá saindo desse relacionamento também pelo meu comportamento arrogante, por tomar o lugar dele como homem, por não estar sendo feminina, né? A gente agora tá num momento que as mulheres, elas tomaram conta do mercado de trabalho e isso é ótimo, tá tudo bem. Só que a gente não pode querer tomar o lugar do homem, porque ele não se sente suficiente dentro desse relacionamento e provavelmente ele vai buscar isso em outro relacionamento. Então a gente vai entender tudo isso aqui dentro do MGV, mas essas fases são muito importantes pra gente entender que tá tudo bem, o que eu tô passando faz parte, né? Isso vai acontecer. E aí vem uma fase muito importante, a fase de autoanálise, a fase de analisar o meu relacionamento. Não adianta eu mostrar que eu tenho uma vida de valor, eu me tornar a minha melhor versão, se eu não consigo identificar os meus erros, os meus comportamentos indesejados dentro desse relacionamento. E mais uma vez, uma coisa muito importante, não é que só eu errei e ele foi embora. Ninguém erra sozinho num relacionamento, até porque se o outro está dentro desse relacionamento, nós fomos atraídos um para aprender com o outro. Porém, eu estou aqui,
Eu estou olhando para dentro de mim. Provavelmente o outro tá ali perdido, ele não tá fazendo isso. Então, o único poder, o único controle que eu tenho é sobre mim mesma. Então, eu preciso olhar para mim e ver o que eu preciso lapidar. Aonde eu errei, aonde eu posso mudar. Porque é justamente essa chavinha que precisa virar. Não adianta eu mostrar a minha melhor versão mais uma vez pro outro, se ele não identifica que aquilo ali que talvez feria ele, que aquilo ali que talvez não completava, invalidava ele dentro do relacionamento, de fato, não mostrar que é diferente. Não adianta eu mostrar pro outro que eu mudei, mas que eu ofereço o mesmo cenário para ele voltar. Ele não vai querer voltar. Eu gosto muito de usar o exemplo, né? Eu falo muito aqui, porque eu fui do mercado corporativo, de uma vaga de emprego. Imagina que eu estava trabalhando num lugar, tá? Eu sou super qualificada e eu estava trabalhando ali e aquela empresa já não, como é que eu vou dizer, me valorizava mais, eu não tinha um plano de carreira, enfim, eu não me sentia bem mais ali naquele lugar. E aí eu saí dessa empresa, eu pedi pra sair, eu falei, olha, eu arrumei uma oportunidade melhor e tô saindo. E essa empresa fica me ligando e falando, Marcela, volta, Marcela, a gente tem muita coisa legal pra te oferecer. Só que ela não me apresenta exatamente aquele problema ali, que talvez era o meu salário, que não era legal, a forma como o meu chefe me tratava. Aquilo ali era o que me fez sair, eles nem sabem. Mas, se eu, de certa forma, demonstro isso e eles veem que é esse o problema, e aí a gente vai usar esse relacionamento, e eles falam, Marcela, eu sei que você saiu daqui porque o seu salário estava baixo, né? A gente entende a sua competência e talvez aquele gestor que estava ali na sua área, ele não te tratava como você merecia, ele não te dava voz, né, para trazer suas opiniões aqui dentro da empresa. E hoje a gente está te oferecendo um novo cenário. A gente vai não só aumentar o seu salário, oferecer o que de fato você merece, mas a gente também tá com um gestor novo aqui na área. Então, assim, vem aqui ouvir oportunidade. Eu acho que pode agregar e pode ser tudo diferente. É uma nova empresa, não é mais a mesma empresa. Imagina que a empresa agora é um novo cenário que a gente está oferecendo para você. O mesmo funciona dentro de um relacionamento. Se eu falo pro outro, olha, eu mudei, vem aqui, vamos conversar. Ele fala, não tô vendo atitude nenhuma. O que você mudou? Agora, se eu falo, olha, lembra que eu te desrespeitava, talvez eu não te ouvia, talvez eu não te dava espaço como homem na minha vida? Agora eu identifiquei realmente isso e eu posso fazer isso ser diferente. Vamos conversar sobre isso? Eu identifiquei isso aqui nesse período. Olha, lembra que eu era ciumenta, chata, que eu te cobrava? Olha, eu identifiquei que eu precisava curar isso dentro de mim. E eu queria muito conversar com você sobre isso e te mostrar como esse um mês longe de você, muita coisa mudou. Mais uma coisa, a gente quer fazer isso. Ah, tá bom, mas peguei essa chave aqui, é exatamente o meu caso, mas eu quero fazer isso amanhã. O outro vai acreditar amanhã que eu mudei uma coisa que eu levei anos da minha vida pra ter uma crença limitante que eu tinha? Não. Se a empresa me ligar amanhã falando mudou tudo, a empresa é uma nova empresa, mas ela está com uma cara nova aqui, eu não vou acreditar. Agora passou um tempo, passou um período, eu vi essa empresa ali, né? Vamos botar aqui agora, já que a empresa é LinkedIn, né? No LinkedIn, postando várias coisas novas. A Marcela, a Joana, a Maria, tá lá no Instagram mostrando que ela foi fazer um curso de culinária, que ela foi numa viagem nova, coisa que ela nunca tinha coragem de ir, ela foi. Que ela tá enfrentando a vida, sabe? Que a vida dela tem valor ali. E ela chama pra essa conversa e ela cria um gatilho mental, que vocês vão aprender sobre gatilhos mentais, como se aproximar do outro no momento estratégico. E ela oferece um novo cenário. E ela não gostava de beber vinho, por exemplo. E ela fala, olha, vamos beber um vinho amanhã, né? Aqui, eu moro no Rio, né? Ali em Teresópolis, em Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro. E ele vai falar, gente, mas a Maria jamais me convidaria pra isso. O que aconteceu com a Maria? Ela é uma nova mulher. Ou a Maria me elogia, ela nunca me elogiava. Nossa, como você tá bonito naquela foto do LinkedIn, naquela foto do Instagram. Enfim, entende como é um novo cenário que eu tô oferecendo? É essa chave que precisa virar. É aí que eu preciso identificar, e só vendo as aulas que eu vou conseguir identificar onde eu errei, onde que eram os meus buracos emocionais que não fazia esse relacionamento fluir. Talvez a minha forma de me comunicar, talvez a minha forma de agir mesmo diante de uma situação, ou era o ciúme que eu tinha excesso, o controle que eu queria ter, ou falta até de diálogo, ou uma dependência totalmente emocional do outro. Se o outro não me ligava, eu ficava louca atrás dele, perguntando onde ele estava. Ou era uma interferência familiar, eu deixava a minha família se meter em tudo e a gente não conseguia ter uma vida legal. Ou, eu tinha vícios dentro desse relacionamento, ou traição, ou mentira,
ou até uma imaturidade da minha parte, ou ansiedade, eu ficava ali querendo, né, saber onde ele estava e tinha crises e crises. Ou seja, alguma coisa dentro de mim estava mal resolvida e por isso eu vivi isso. A vida é um espelho e o relacionamento geralmente é sempre sobre a gente. A gente fala muito isso. E às vezes a gente precisa estar dentro de um relacionamento para entender o que está errado dentro da gente. Vocês não estão aqui por acaso. Eu não vivi um quase divórcio, né? A separação do meu relacionamento por acaso. O meu marido, ele tinha coisas para ser resolvidas, por isso que eu me separei dele, e ele aprendeu nisso tudo. E eu também, quando eu vivi o meu deserto, eu também me transformei. Assim como a Gi, que entendeu, né, durante aquele deserto, a separação dele, quantas chaves, quantas coisas ela fazia errado e quantas chaves precisavam virar dentro dela. Então, é sempre sobre a gente. E tá na nossa mão a chave da reconquista. Quando a gente, de fato, entender as nossas sombras, olhar para dentro da gente, nos curar, a gente com certeza dá conta de construir um relacionamento. E aí, quando eu consigo olhar para tudo isso e me transformando na minha melhor versão, eu consigo ainda assim olhar para isso e listar se esse relacionamento é tão importante. Se esse relacionamento realmente vale a pena, que eu não vou dizer nem lutar, porque fica muito fácil quando você vira essa chave. Mas se ele vale a pena ser reconstruído. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente está num buraco emocional, numa dependência emocional tão grande do outro, que eu não identifico que não era um relacionamento bom. Às vezes eu ouço histórias aqui de relacionamentos que, olha, ele sempre me traiu, ele sempre mentiu, e eu tô aqui querendo resgatar. Não, mulher, não faz isso com você. Se ele sempre foi assim, ele precisa aprender muita coisa. Não quer dizer que ele não mude, tá? Ele pode viver o deserto dele, mudar e ser um homem incrível, a partir do momento que você reconhecer a mulher que você é. E quando você reconhecer a mulher que você não vai querer estar mais nesse relacionamento. Então, você vai virar uma chave que você vai ter o poder de decisão. Eu quero esse relacionamento, ele faz sentido pra mim? Ou esse relacionamento, na verdade, nunca teve valor e não faz nenhum sentido pra mulher que eu me torno? Essa é a chave que você vira. Quando você, de fato, segue o processo junto com a gente aqui no MGV. E é essa chave que eu quero que você tenha na mão. O poder da decisão e não da dependência. O poder de decidir, o poder de quebrar o seu orgulho, o seu ego, se você vai pra linha da arrogância. E olhar pra isso tudo e falar, nossa, eu era arrogante demais. Ele é um homem incrível, a gente tem uma história bacana e eu não tava sabendo lidar com isso. Então são muitas chaves que vão virar. Não fique no desespero. Vamos começar já a trabalhar essa ansiedade aí dentro do seu coração. Porque o caminho, ele vai ser muito mais fácil com a gente aqui. Com o grupo que vocês vão ter acesso a tirar dúvidas com a gente. Com as pessoas que estão ali no mesmo caminho, que você vai estar no ambiente certo, com as pessoas certas. Então vai ser muito mais fácil virar essas chaves e ter o poder de decisão na sua mão para saber o que você vai fazer daqui pra frente. Mas uma coisa eu posso te dar certeza, você precisa se tornar a mulher que vai conseguir seguir os passos. A mulher que vai conseguir, de fato, enxergar isso de uma outra forma. E para isso você precisa mergulhar nesse momento para dentro de você. Mergulhe nesse spa de autoconhecimento, porque você vai ter o controle sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, sobre, de fato, entender o que você quer. E eu posso te garantir por experiência própria, porque é o que eu vivo hoje. Você vai viver um relacionamento extraordinário, que é isso que a gente merece. E ninguém tem um manual, ninguém aprendeu na escola, né? Ninguém ensina na escola, nem os nossos pais, a como se relacionar. A gente vai aprendendo diante das coisas que a gente vê, com as crenças que a gente vai criando ao longo da nossa vida. Com a forma que o meu pai e minha mãe se relacionavam, que o meu tio, que o meu avô, enfim, quem me criou, ou com a minha irmã mais velha que eu vi ali. Então a gente vai criando as nossas próprias crenças e isso vai ficando registrado dentro da gente. Não existe um manual de falar, olha, não é assim, tá? Isso aqui você não pode aceitar. Não, isso aqui, você tem que validar essa pessoa. Você também tem que preencher, né, essa pessoa aqui para ela sentir admirada por você, para ela sentir admirada por você, para ela querer estar nesse relacionamento. Tem uma coisa muito importante que às vezes a gente não sabe. O homem, ele se sente atraído pelo que ele pode fazer por você e não pelo que você faz por ele. E aí, às vezes, você quer fazer em excesso e ele tá assim, nossa, não, eu queria poder fazer alguma coisa pra você, eu nem sei mais o que fazer, porque você faz tudo por mim. Então, se permita ser conquistado também. Se permita deixar um ar ali de que, olha, você precisa também correr atrás disso aqui. Mas, enfim, você vai entender tudo isso aí, senão eu vou dar muito spoiler aqui. E fiquem bem, fiquem com a gente aqui, vamos juntas, sabe? Eu quero que você tenha uma energia muito positiva de falar, nossa, agora
eu tô no lugar certo, com as pessoas certas e não tem como isso não funcionar. Esquece as circunstâncias. A gente já tem milhões de testemunhos, né? O MGV tem mais de 10 mil alunos e a gente tem muitos testemunhos de casos que pareceu impossível. Caso que o marido ficou com outra, que o marido foi embora com outro, que o marido bloqueou de tudo, que o marido disse que nunca mais queria ver pintada de ouro, que o namorado foi morar em outro país, o noivo tirou a aliança, vendeu a casa que tinham comprado, que o marido foi lá e fez um filho na amante e agora tá lá com a amante. Gente, vocês não têm ideia de tudo que a gente já viu aqui. E foram revertidos. Então, assim, não duvida da sua história. Em primeiro lugar, só você pode acreditar nela, né? Quem somos nós para acreditar na sua história? Você sabe os valores, os princípios que essa pessoa tem, a importância que ela tem na sua vida e tudo que vocês viveram. Então, só você pode acreditar na sua história. Vamos juntas, mulheres! A gente vai conseguir. Vamos nos tornar mulheres que geram valor e impossível um homem resistir a mulher que sabe o que quer, sabe o que merece, sabe quem é, encontra a sua real identidade e aí você vai ver as chaves virando.